filho de Agostinho Gomes Neve e Ruth Palácio, Fanuel Palácio, que é o segundo filho do casal. Nós nascemos ali no Ceará, na região sul do Ceará, Juazeiro, ali Crato. Então os meus pais pastores, minha família toda de cantores e músicos, hein? Então o violão lá na minha casa era um móvel, né? Então a gente foi crescendo nessa realidade, mas pastores de igrejas tradicionais e tal. Então cresci num regime meio que um pouco que fechado, meio que tudo era pecado, né? Algumas coisas hoje eu nem sei fazer por conta dessa vivência que eu não tive, né? De curtir, de jogar bola, de ir pro rio, né? Então, mas isso foi bom de certa forma porque eu tive um contato muito forte com a música. Então, na minha adolescência, vem aquele período um pouco que rebelde, né? Eu passo um tempo fora da igreja, um ano e meio. Foi quando eu tive experiências com bandas seculares, né? Banda de forró, de rock, de reggae, enfim, entre outras bandas. Isso foi bom com essa questão de experiência musical, né? Sempre trabalhei com música. E até então, voltei para Jesus em meio do acidente, né? Então, nesse acidente, Deus realmente... foi um acidente a gente estava viajando e foi um acidente de carro. E em meio a esse acidente, quando a coisa estava pegando lá, eu fiz uma oração, me arrependi ali, Senhor, me traz de volta, eu tenho uma aliança com você e eu não posso te deixar. Então, nesse momento eu volto para o Senhor e aí começa toda a minha história de novo agora dentro da música, mas cristã, porque pelo fato de você ser uma família cristã, avós, bisavós, todo mundo, então você escuta muito testemunho da tia que foi curada, enfim, tem pessoas na minha família que foram mortas e ressuscitou, só para você ter uma ideia, né? Então, muitos testemunhos fortes. E eu disse para Deus, hoje eu quero agora o meu Deus, o Deus do Fanuel. Chega de viver de histórias dos outros, eu quero as minhas histórias com você. Então foi quando eu voltei para Jesus com essa realidade, essa finalidade. Então eu comecei a orar, comecei a me envolver no reino, comecei a me envolver na minha igreja local, que era a igreja do meu pai. E dentro disso nasce um sonho de uma banda, junção de vários primos, como todo mundo canta, toca. A gente se reuniu e começamos uma banda, na época era a Banda Servos, e a gente começou a tocar. E a gente tocando, a gente vai embora para uma cidade chamada Sobral, no interior do Ceará, uma cidade de médio porte. Então começamos ali, gravamos CD e a banda começou a crescer, tomar uma proporção maior. E quando eu fui ver, a gente já estava fazendo várias mini turnês pelo norte e nordeste do Brasil, viajando com o nosso trabalho, com o nosso disco autoral. Nessas viagens eu venho passar um tempo numa igreja no interior do Maranhão, que trabalhava com célula, que trabalhava com discipulado 1 a 1. E eu me apaixonei por essa visão de célula, discipulado, encontro. Quando eu volto para Sobral, eu começo a procurar uma igreja que tenha isso. Então comecei a procurar e, enfim, eu me encontrei com um empresário amigo meu. E aí eu conversando, a gente falando sobre negócios, de um possível investimento na banda. Aí ele, nesse possível investimento, aí foi quando eu perguntei, cara, mas onde é que você está congregando? Ele, cara, eu estou congregando numa igreja chamada Igreja da Paz. Eu disse, mas Igreja da Paz, eu nunca ouvi falar. Eu disse, na época a gente trabalha com célula, então é uma igreja que não está tanto em evidência, assim, em divulgação, em eventos, porque a gente quer trabalhar com célula. Quando ele falou isso, eu disse, cara, é esse lugar, eu quero conhecer. Aí eu fui para lá, fui conhecer a igreja, me apaixonei pela igreja, a igreja estava iniciando ainda em Sobral, pouquíssimas pessoas, né? O Ministério de Louvor ainda era bem pequeno, só eram 2 violões, 4 vozes. E aí eu comecei a me envolver na igreja, a gente foi para uma comunhão na segunda-feira, o pastor me levou. E nessa comunhão foi onde tudo aconteceu. Eu estava com o violão na mão e o pastor Elielson, que é santareno aqui, né, da terra, ele falou, cara, eu tenho uma palavra de Deus para você. E ele disse, olha, você acredita que Deus fala? Eu disse, acredito, né? Ele disse, Deus está me dizendo que Deus está te separando hoje para o ministério de louvor, mas Deus está te levando para ser um ministro de louvor. Eu ri demais, porque até então eu nunca tinha cantado em toda a minha história. Sempre trabalhei como guitarrista, como produtor, como compositor, mas nunca cantei na vida, só tocava. E quando ele falou aquilo, eu ri, né? Eu achei tão engraçado na hora, porque eu disse, como que um cara vai começar a cantar, depois de 10 anos de música, cantar assim do nada? Um cara que nunca cantou.
E pelo meu grau de exigência, né, e o meu conhecimento técnico musical e familiar também, de ver muitos cantores bons, eu disse, cara, eu nunca vou cantar, nunca. E aí, mas tudo bem, eu disse, amém, pastor, vamos lá, e recebo. E a gente começou a congregar na igreja. Nesse período que eu comecei a congregar na igreja, a banda acaba, né? Alguns dos meus primos têm que ir embora e a banda para. E aí eu começo a ficar totalmente envolvido na igreja local. Então, quando eu cheguei na igreja, por mais de ser um músico, de ter um conhecimento, mesmo assim eu fiquei no banco. Fiquei 1 ano no banco, na igreja da Paz de Sobral. E esse período foi um período de muita dor, né? De depender, assim, de Deus, mas ao mesmo tempo eu tinha muita exigência. Poxa, o violão tá desafinado, poxa, tá faltando grave no PA, pelo conhecimento técnico, mas era um tratamento de Deus na minha vida para me poder tirar todo orgulho. Então, tantas coisas foram geradas nesse período de 1 ano. Nesse período de 1 ano eu fui para o encontro com Deus, que eu nunca tinha feito encontro. Então, nesse momento do encontro com Deus, foi gerada muitas coisas especiais com Deus, foi gerado um novo tempo. E aquilo que eu tinha orado para Deus no tempo do acidente, eu estava começando a viver as minhas próprias histórias, os meus próprios testemunhos, a minha experiência com o Espírito Santo. Então, isso foi muito importante, esse período de 1 ano. Depois de 1 ano, eu começo a me envolver e cantar, enfim. Depois de um tempo liderando louvor, liderando células, liderei uma área também lá no Ceará. E comecei a me envolver na igreja local e a gente começou a formar novos músicos dentro da igreja. E dentro disso, a gente se tornou 3 equipes de louvor, chegamos a ter 3 equipes de louvor somente em Sobral. Em 2015, pastor Ebe vai supervisionar a nossa igreja e ele me conhece. Quando ele me conhece, né, passa o final de semana com a gente, nos convida para participar da equipe que iria para São Paulo, né, Atos em Ação, que é hoje onde atualmente eu estou. E aí foi muito legal, porque o meu sonho de criança sempre foi ir para São Paulo, né? Sempre foi trabalhar com música em São Paulo. Então nós tínhamos outro projeto, o pastor da nossa igreja, o pastor Elias, tinha outro projeto para outro estado. E eu até iria, eu disse, eu estou com você e não abro, mas eu iria por obediência. Lá dentro do meu coração sempre queimou São Paulo, né? Então, quando o pastor Ebe chamou assim, eu disse, cara, Deus está nesse negócio realmente. Então, a nossa história começa realmente dentro da nossa igreja local, porque eu acredito muito nisso. Um ministério forte, consolidado, tem as suas raízes fincadas na igreja local. Então, assim, teve um período, uma estação na minha vida que foi só igreja local. A minha semana inteira era estar dentro da igreja, discipulando pessoas, cuidando das minhas células, preparando o repertório do louvor, formando novos músicos, visitando as nossas igrejas no interior. Tudo isso como voluntário, claro, nunca fui um tempo integral, até hoje sou um voluntário, uso o meu talento para servir a nossa igreja, né, aqui em Santarém, em todo o Brasil hoje, para a glória de Jesus. Então, isso foi começando a crescer mais, as pessoas começaram a ligar, convidar, ver o nosso ministério e Deus começou a soprar o nosso nome. Mas quando a coisa aconteceu mesmo foi quando a gente chegou em São Paulo, há 1 ano e 8 meses atrás. As pessoas às vezes perguntam, né, por que a gente, né? Mas é porque eu tenho um entendimento que eu não estou sozinho, né? Eu vou ministrar sozinho nas igrejas, mas no meu entendimento eu estou indo com o Espírito Santo, o meu amigo Espírito Santo, e a gente sempre está juntos. E eu sempre falo isso para ele, olha, que seja você cantando no abrir e fechar da minha boca, que seja você falando nas minhas ações, com a minha guitarra. Então, eu sempre falo a gente, quem me acompanha no Instagram sabe, e tem gente que pergunta isso, por que a gente? Mas é porque eu tenho esse entendimento que eu não estou só, e você também não está sozinho, e você do outro lado. Então, quando fomos para São Paulo, a gente começou a trabalhar ali em São Paulo para Jesus, e fui convidado a liderar o Difflin Music São Paulo. Atualmente eu estou liderando o Difflin Music São Paulo, e começamos a implantar alguns projetos, né? O louvor foi crescendo e o movimento Difflin também foi crescendo ao redor do Brasil e do mundo. E como eu já tinha feito o primeiro Difflin School no Brasil, que foi em Sobral, né? E quando a gente conheceu toda a parte da liderança ali, a pastora Rebeca, e todo mundo conheceu o nosso ministério em Sobral ainda, aquele embrião pequeno e tal. E quando fomos para São Paulo, a coisa começou a se tornar uma proporção maior, e os eventos do Difflin, em conferências, e Deus começou a soprar o nosso nome pela nação.
E hoje, para a glória de Jesus, temos andado bastante. Atualmente estamos na última tour do ano. Começamos em setembro, vamos até dezembro. Eu só volto para São Paulo no ano novo, trabalhando bastante e ativando uma geração apaixonada por Jesus. Então eu entendo que a música, ela, na minha vida, sempre fez parte, mas teve um processo que eu entendi que eu deixei de ser músico e me tornei um profeta da adoração. Não somente cantar, não somente tocar, mas entender o chamado, carregar uma mensagem, carregar uma palavra e carregar uma unção que é gerada no seu tempo com Deus, no seu secreto, e isso levar até as pessoas. E a gente tem usado a música para isso, e eu estou muito feliz de estar aqui em Santarém. Agradecer muito essa igreja que acredita no nosso ministério, que apoia, que estamos juntos para a glória de Jesus. E 2019 está chegando e que venham muitos momentos juntos para a glória de Jesus. E você que está nos escutando aí do outro lado, eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Eclesiastes 3:11, que diz assim: que Deus fez tudo formoso em seu tempo e pôs a eternidade dentro do homem. Talvez você se perguntou, por que ele falou nós? É porque eu entendo que o Espírito Santo está dentro de mim, ele mora dentro de mim. Quando eu escuto esse texto que eu li para você, eu entendo que Deus ele tira um pedaço da eternidade, um pedacinho do céu e coloca dentro do ser humano. Deixa eu te falar algo. Às vezes a gente procura a felicidade no nosso externo, em carros, em conquistas, em pessoas, nas drogas, em tantas coisas. Mas eu quero te falar algo nesse dia. A felicidade, ela está dentro de você. Você precisa apenas ativar essa felicidade. E quando nós confessamos a Jesus como nosso Salvador, nós ativamos o céu que há dentro de nós. E a felicidade plena que existe no céu e a paz plena que existe no céu começa a habitar dentro de mim e dentro de você. Então eu te convido, ative o céu dentro de você, confesse Jesus, procure uma igreja, procure uma pessoa. Não estou te falando de religião, eu estou te falando de ativar o céu e encontrar a felicidade dentro de você. E entenda que, na verdade, isso é só o começo. Que testemunho poderoso! Tenho certeza que a sua vida foi transformada e vai ser transformada a cada dia, porque Deus tem história para você, tem mudança para você, tem tudo que você precisa está em Deus. Você precisa descobrir esse tesouro que está nele. Eu quero aqui fazer um convite especial para você estar conosco nos cultos de celebração da Paz Church Santarém, em diversos núcleos, diversos horários, sempre aguardando a sua presença. Aliás, você é muito especial. Esse culto nós preparamos para receber você, para você cultuar a Deus junto conosco. Então você pode participar, você, a sua família, inclusive tem classe infantis para o seu filho ficar durante o culto ali, recebendo uma instrução de um professor sobre a palavra de Deus. Então olha só, é muita bênção para você. Vem nos conhecer, Paz Church de Santarém, sua igreja, sua família. Deus te abençoe e assim terminamos o programa Isto é Só o Começo. Fui!